E aí pessoal, tudo bom? Olha só, já dei dicas para vocês de viagens para tantos lugares do Brasil aqui nesses mais de 140 vídeos do canal, mas ainda não tinha tido a oportunidade de contar para vocês sobre o Pará e suas paisagens deslumbrantes de tirar o fôlego. Gente, Belém é um destino para todas as idades, todo mundo gosta e a gastronomia então nem se fale e claro, tem muita história legal lá no Pará para contar para vocês. Sabia que boa parte do início do Brasil está lá em cima no Pará e que muita gente não considera como destino de férias, pessoal? Talvez seja uma das cidades mais incríveis do Brasil que muita gente ainda não descobriu, hein? Vou contar para vocês um pouco sobre a Estação das Docas, que é a nossa versão belenense do Puerto Madero de Buenos Aires, o Mangal das Garças, o Ver o Peso, o Museu de Arte Sacra, o Teatro da Paz, da deliciosa farinha do açaí com peixe, tucupi, jambu e claro, quanto custa, quando ir, onde ficar, é coisa interessante que não acaba mais. Então, tá curioso? Bora comigo ver um pouco do Pará e depois, vocês me contam aqui no canal, nos comentários abaixo o que vocês acharam. Bora lá! Em janeiro de 1616, com a construção do Forte do Presépio, nasceu Belém como centro da colonização amazônica e nasceu justamente para defender a entrada de outros estrangeiros na Amazônia. Digo outros por quê? Porque os portugueses já estavam por ali, claro, chamavam os outros de invasores. Não queriam rachar nosso açaí e outras cocitas más, com os holandeses, com os franceses, com os ingleses e com os irlandeses, que já estavam ali por perto, meio que fazendo amizade com os nossos povos indígenas. E faz sentido, porque os franceses tinham acabado de tomar deles, na mão grande, São Luís no Maranhão em 1612. E por conta da localização estratégica, virou a capital dos estados Grão-Pará e Maranhão, que respondiam diretamente para Lisboa. Olha só que coisa interessante, apesar da independência do Brasil ter sido declarada em 7 de setembro de 1822, a notícia, pessoal, demorou para chegar lá em cima. Belém só reconheceu a independência do Brasil no dia 15 de agosto de 1823, quase um ano depois, isso por conta das grandes distâncias do nosso país continente. Imagina só naquela época, sem estradas, mata fechada, como devia ser difícil se movimentar do sul para o norte do Brasil. Hoje em dia, apesar de Belém ter se repaginado pra caramba, uma das coisas que mais agrada os visitantes é a arquitetura com ares europeus em plena região norte do Brasil. Então primeiro vamos falar de como chegar, onde ficar e quanto custa. Daí conto pra vocês o que é legal fazer por lá, combinado? Boa notícia, quando ir? O ano inteiro, não tem época específica. Todo mundo acaba se preocupando sempre com as trombas d'água da tarde, mas isso acontece, gente, o ano inteiro também. Apesar de que de junho a novembro chove um pouco menos por lá. É menos longe do que muita gente pensa. Por exemplo, para quem está em São Paulo, são 3 horas e meia de voo, que é a mesma coisa que para Natal ou Fortaleza. Um exemplo de preço, então, para vocês verem como a passagem é barata, mesmo voando no final de semana. São Paulo, Belém, São Paulo, agora em novembro, tá? Indo numa sexta, voltando na sexta seguinte, num voo direto, passagem ida e volta, já com taxa de embarque, custa R$583 por pessoa, e isso, gente, dá para pagar em 10 vezes sem juros. Onde ficar, hein? Olha só, ao contrário do Nordeste, nos finais de semana e feriados, além da passagem ser mais barata, como eu já mostrei, os hotéis também são mais baratos em Belém. Claro que não durante a maior festa católica do Brasil, o Círio de Nazaré, que agora em 2021 vai cair em 10 de outubro, tá? Que é quando lota tudo. É meio que a junção de todos os feriados do ano num só, porque arrasta um montão de gente para lá, mais de 2 milhões de fiéis. E é o maior mega evento do Pará, isso, gente, desde 1700, quando foi encontrada a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a Nazinha, como eles chamam por lá. No bairro do Marizal, por exemplo, por ser o bairro mais nobre da cidade, é um lugar bem legal para ficar. Ficando ali, a gente fica pertinho dos bares, restaurantes, shopping, boulevard, ou seja, no buchicho. Nesse bairro tem uns hotéis legais, tem o Mercury Belém, tem o Bristol. No bairro central de Nazaré, tem o Gran Mercury, o Redson, o Ibis Styles e o Marajoara. E em Batista Campos, sugiro o New Inn. Agora então vamos falar dos passeios, tá? Primeira parada, Estação das Docas, a nossa versão belenense do Puerto Madero de Buenos Aires e o cartão postal da cidade.
desde o ano 2000, parte do Porto de Belém virou um complexo turístico e cultural super cheio de atividades, eventos, shows, muitas lojas, restaurantes. Gente, todo o ambiente das docas é super agradável passear com a família inteira, tá? Sem falar no pôr do sol sobre o rio Guajará, que é lindo de viver. Ali das docas mesmo, tomando aquela cervejinha Tijuca, que ela tem esse nome porque os paraenses amam o Rio de Janeiro, ou uma caipirinha de cupuaçu ou jambu, que tal? Amazon Beer, anota esse nome. Tem outra opção também, afinal, né, ir até Belém e não passear de barco é a mesma coisa que não ir a Belém. Então faz o seguinte, passeio chamado Barco Orla ao entardecer pela Baía do Guajará, para ter uma vista, pessoal, super privilegiada de Belém. É bem turístico, tem até show de música e dancinha de carimbó a bordo, tá? Normalmente sai às 5h30 da tarde de sexta a domingo e na Vale Verde Turismo custa mais ou menos R$50. Vou colocar o link aqui para vocês, tá? O Centro Histórico, às margens do Rio Guamá, fica desde 2005 um parque ecológico de 40.000 metros quadrados que traz o ambiente amazônico pro coração da capital. Tô falando, gente, do Mangal das Garças, tá? Esse lugar realmente impressiona. Vocês imaginam o seguinte, matas de várzea, animais da região e mais de 300 espécies de árvores nativas, tudo ali sem a gente ter que ir se enfiar no meio da floresta. E lá tem ainda o Museu Amazônico da Navegação, o restaurante Manjar das Garças, aliás, um dos melhores restaurantes da capital. Tem ainda também 2 viveiros, o das Aningas e o viveiro dos pássaros, por um contato direto, impressionante com a quantidade gigante de pássaros desses viveiros, tá, pessoal? E ainda o Farol de Belém, com 47 metros de altura, a Torre Mirante do Mangal das Garças, com 2 níveis de observação, um borboletário com 1.400 metros quadrados, o maior de todo o Brasil. Tem um orquidário, tem o criatório e viveiro de plantas, o armazém do tempo para a hora daquele artesanato e livros e um café super gostosinho, fala sério. Tudo isso, gente, no Centro Histórico de Belém. O Mercado Ver o Peso, no bairro da Campina, também às margens da Baía do Guajará, é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil, tá? Foi inaugurada, para vocês terem uma ideia, em 1625, quando se chamava Casa de Ver o Peso, que era usado para os caras pesarem as mercadorias para a corte portuguesa cobrar os impostos dela, por isso esse nome. E essa estrutura nova que ele tem agora, toda de ferro, foi trazida da Inglaterra no século XIX, durante os áureos tempos do ciclo da borracha. É hoje uma das 7 maravilhas do Brasil, muito mais que um mercado, gente. É um complexo imenso, que é considerado a maior feira ao ar livre da América Latina. E abastece a cidade com os mais variados tipos de gêneros alimentícios e ervas medicinais que vêm para a capital pelos rios, seja das ilhas ou do interior. E o Ver o Peso, gente, é um mundo à parte. Pra vocês terem uma ideia, são 16 setores com um montão de barracas, tá? Artesanato, frutas, farinhas, ervas, animais, polpas, tem de tudo. Para aproveitar bem, não se perder, eu sugiro vocês fazerem um tour guiado pelo mercado, tá? Um guia com vocês para apontar o caminho, para vocês entenderem, por exemplo, sobre a diferente cozinha paraense, as principais barracas, os ingredientes com nomes indígenas. Tudo no Ver o Peso é muito intenso, hein? Então se prepara para um caos organizado em setores. É barulhento, é cheio de cheiro, cheio de sabor, de cor. O visual, gente, é repleto de muito contraste. Imagine vocês que tudo aquilo ali vem dos rios e da floresta amazônica, tá? E tem gente que prefere, inclusive, ir de madrugada para ver a chegada do açaí em uma quantidade gigante de baldes de palha. É outro espetáculo à parte. Se vocês estiverem afim, vão lá na madrugada. Visitar esse mercado, que para mim é a principal atração de Belém, é como visitar a história da cozinha brasileira. É por isso que está sempre cheio de chefes de cozinha de todas as partes do Brasil e do mundo, tá? Os hotéis vendem o tour guiado. Dura em média 4 horas, custa R$ 75 por pessoa se for com almoço incluído. Daí vira um tour gastronômico, custa um pouco mais caro, mas tem essa opção também. Agora vamos falar de história. Teatro da Paz. Falando do ciclo da borracha, então, né? Esse teatro é o ícone desde os tempos áureos da riqueza que circulou por Belém. A construção dele é de 1878 e realmente impressiona. É um dos mais lindos teatros do Brasil, tá? E é outro lugar daqueles que vale a pena pagar uma visita guiada para conhecer melhor sobre os detalhes dos afrescos, dos lustres de cristal, da acústica perfeita do lugar, das peças folhadas a ouro e os pisos que são uma obra de arte também à parte, tá? Daí, vocês vão poder contratar um tour no hotel ou fazer um city tour cultural completo, que vai ser a melhor oportunidade para conhecer a cultura, a história e a arte de Belém. Nesse passeio, além do Teatro da Paz, a gente conhece os principais patrimônios histórico-culturais de Belém, tipo o Forte
Forte do Presépio, onde a cidade foi fundada, um museu do encontro, com exposições de cerâmica indígena, antropologia, arqueologia com centenas de obras, o Museu da Arte Sacra, formado pela Igreja de Santo Alexandre, e o Museu de Arte de Belém, ou o Museu do Estado do Pará. E compras em Belém, o que a gente faz? Artesanatos indígenas, cerâmicas marajoara e as peças típicas do Tapajós são o carro-chefe para quem quiser levar um pouco do Pará para sua casa. Tanto no mercado Ver o Peso, ou então um passeio até a vila do Icoaraci, que é o berço da produção de cerâmica marajoara, onde além de comprar a gente vê o processo de produção, vale bastante a pena. Tem também o Espaço São José Liberto, para quem quiser conhecer ou comprar joias e gemas da Amazônia, apesar que também tem roupas e artesanatos típicos do Pará. É bem legal esse lugar também. Museu Emílio Goeldi. Gente, com mais de 150 anos, esse museu paraense, o Museu Emílio Goeldi, foi fundado em 1866 e tem um dos maiores e mais diversificados acervos do país, tá? É a mais antiga instituição científica do Brasil, preserva lá 19 coleções científicas catalogadas em arquitetura, em arqueologia, etnologia, linguística, fósseis, paleontologia, solo, minerais, zoologia, aliás, um herbário, que é o Parque Zoobotânico mais antigo do Brasil, e ainda muitos documentos com mais de 3.000 obras raras, tudo com inestimável valor cultural e científico, pessoal. Não deixem de conhecer, estando em Belém, Museu Goeldi. Estou colocando até um link aqui, para vocês verem direitinho esse museu e marcar a visita. Vamos falar agora da Basílica de Nazaré. Essa basílica foi erguida em 1909, no lugar onde foi achada a imagem da Santa, hoje Basílica Santuário da Nossa Senhora de Nazaré, e um dos lugares mais importantes e sagrados para os paraenses, tá? Esse templo foi inaugurado em 1923. É o único santuário na Amazônia e abriga a imagem original da Nazinha. Me atende, Nazinha, me escuta. Durante os festejos do Círio, a santa recebe um manto novo e desce do altar mor, que eles chamam de glória, para chegar mais perto dos fiéis. E esse dia da descida da santa é o mais importante do Círio e reúne, claro, milhares de pessoas na basílica. Ela está aberta, gente, o ano todo para os turistas e para os fiéis. Quando vocês forem, preste atenção nos vitrais, nas obras de arte sacras e no incrível órgão da basílica. Agora eu vou falar uma coisa, independente do Círio de Nazaré, independente da sua religião, vale muito a pena conhecer o Santuário da Nossa Senhora de Nazaré. Acho fundamental para entender um pouco a história do Brasil, da nossa cultura e da fé do povo paraense, tá? E claro, também tem um tour guiado dentro da Basílica. Igarapé do Saudosa Maloca. Nos arredores de Belém, é bem fácil curtir um bom banho de rio, sabia? E uma boa opção para um dia inteiro de passeio é a Ilha do Mosqueiro, que fica só a 73 quilômetros de lá. Um pouco mais longe tem ainda Salinópolis, que fica a 213 quilômetros. Tem Algodoal, que fica no meio do caminho, 165 quilômetros de estrada, até Marudá, e depois uma travessia de barco de 40 minutos. Tanto um quanto o outro são banhados pelo Atlântico, que são os destinos de praia favoritos da região norte. Gente, na cidade, para muita gente, o melhor da cozinha paraense está no tradicional Lá em Casa, que fica nas docas, tá? Do chefe Paulo Martins, reconhecido como um dos embaixadores da cozinha paraense, que Deus o tenha. Hoje, quem toca o restaurante dele é sua filha, a Dani Martins. E o Pará, né, pessoal, tem ingredientes e sabores únicos que já fizeram fama no Brasil todo e mundo afora. Pato no tucupi, arroz de maniçoba, peixe filhote, tal do pai d'égua, o picadinho de tambaqui servido com arroz de jambu, banana frita e farofa, o filé marajoara, que é aquele de carne de búfalo do Marajó, e claro, o famoso tacacá. O tacacá da Joelma e do Belém do Pará inteiro, né? Que é um caldo feito com a goma da mandioca, camarões secos e jambu, que é aquela frutinha amazônica que dá aquele formigamentozinho assim, nos lábios e na língua. Tem ainda o remanso do peixe, que fica numa casinha de vila. Tem o remanso do bosque, tem a peixaria Amazonas no Marizal, que é ótimo. E um pouquinho mais longe, em Marituba, meia hora de táxi, fica o Terra do Meio, tá? Vai lá que vale a viagem. E atravessando o rio, são só 15 minutos de barquinho até a ilha. No Igarapé do Cumbu, fica o restaurante Saudosa Maloca, escrito com R, mesmo como vocês estão lendo aqui, tá? É um lugar bem rústico, culinária local de primeira, mata virgem pra tudo que é lado, e uma salmalmeira de mais de 100 anos, tá no clipe de muita diva da música pop brasileira que ilumina esse lugar. Mas voltando para Belém então, antes que eu me esqueça, mais uma dica de comida, não deixa de provar açaí com peixe no Point do Açaí. Daí vocês vão descobrir o açaí do Pará servido com farinha de mandioca, o arroz com feijão do norte do Brasil, tá? Só que eu não quero dar spoiler não. Mas já que eu dei, deixa eu falar um pouco para vocês sobre o nosso incrível açaí. Não sei se vocês sabem, mas o nosso açaí já invadiu o mundo. De Nova York a Moscou, todo lugar que a gente chega,
tem sempre uma cuia de 500 calorias de açaí, é impressionante, principalmente nos fitness natureba da vida, e claro, com as versões dos caras, né? Por aqui, normalmente a gente encontra os bowls de açaí com guaraná, granola, leite ninho e banana, entre outras variações, tá? Mas lá no norte, quem quiser provar o açaí raiz, tem que ir pro Pará, pessoal, que aliás é dono de 95% de todo o açaí consumido no mundo. E na terra do açaí, ele é servido com muitos outros toppings e ó, bem diferentes. Vem com camarão, com peixe frito, com charque, com farinha d'água, com farinha de mandioca, enfim, salgado ou doce, é sempre uma delícia, não deixa de provar, faz assim, ó, faz que nem eu, prova um diferente cada dia. E sorvete? Meu, na Estação das Docas tem uma famosa sorveteria chamada Cairu. Sorvete de castanha do Pará, taperebá, bacuri e murici, são todos de lamber os beiços, pessoal, tem que provar também, porque ela é muito quente, a gente acaba tomando sorvete todo dia, então assim, faz como eu, vai tomando um sorvete por dia. Outra coisa legal, não deixa de provar os sucos dessas frutas que são deliciosos também, tá? E quando a noite cai no Pará, como é que funciona? A noite é hora daquela cerveja na Baía do Guajará, a Estação das Docas, já falei bastante dela aqui, mas quem tiver mais animado e quiser baladas dos ritmos locais, tipo um bom forrozinho, um carimbó, um tecnobrega, tem o Apoena Espaço Cultural. E quem não curte ritmos locais, tem também noites regadas a rock, sertanejo, funk, aparelhagem, Clube Insano Marina, tem La Musique, tem Açaí Biruta, tem Vila Aurora, tem o Curral do Parque, tem o Estúdio Clube, tem o Black Dog, ainda tem o Roxy Bar e Vênus para uma pegada mais pop. Viram como Belém tem a noite muito mais animada do que muita capital do Nordeste? Mas já que a gente está no Pará, que tal uma esticadinha? A gente foi longe, né? Queria sugerir para vocês dois lugares, Alter do Chão e Ilha de Marajó, porque esses dois lugares merecem cada um vídeo separado e escutar falar deles com calma. Então, gente, eu vou acabando por aqui. Obrigado por assistirem. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like pro tio Lipe aqui, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo para vocês. Aproveita, me segue lá no Instagram. E quem gostar de podcast, eu tenho o Lipe Travelcast, ó, Spotify, Deezer, Apple Music. Entre uma musiquinha e outra, escuta um pouco de informação qualificada de viagem no seu ouvido. Beleza, pessoal? Até semana que vem volto com um pouco mais de Pará para vocês. Vou fazer para vocês uma trilogia, tá? Esse é o primeiro e mais dois para vocês entenderem direitinho como é que funciona viajar para o Pará e como vale a pena explorar esse nosso estado lá em cima no norte. Tchau, gente. Fui. Obrigado. Até semana que vem.